Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar Shure Brasil. Hoje vamos falar sobre dicas, bater um papo aí durante uns 45 minutos sobre como microfonar a sua banda. Vamos falar de alguns conceitos, vamos falar de algumas ideias, práticas, um pouco sobre a linha de microfones da Shure e no final deste webinar eu abro aí para alguns minutinhos para perguntas e respostas. Então, podem preparar suas perguntas, escrever aí, que a gente terá o maior prazer de respondê-las aí no final, tá bom? Meu nome é Fernando Fortes, eu sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior Pro Áudio aqui no Brasil. Tá aí o meu contato na tela, por favor, se tiverem qualquer questão, se quiserem perguntar sobre qualquer dúvida, fique à vontade. Manda um e-mail para mim, tá bom? Maravilha. Quais são os objetivos desse nosso bate-papo, desse webinar, né? Vamos passar um pouco sobre os modelos de microfone, explicando qual é o mais indicado para cada aplicação. Lembrando aqui que não existe, quer dizer, existem práticas, lógico que quando o microfone ele é desenvolvido ou fabricado, né, ele tem um propósito, uma aplicação em mente, né? Então existem várias características no microfone que a gente precisa levar em consideração. Vai desde o tamanho físico dele, a forma de captação, o padrão de captação no espaço, a sensibilidade, o tipo de construção do microfone, para que tipo de aplicação você vai usar. Então, são várias características que definem o tipo do microfone. Eu gosto de dizer assim que não existe uma regra, quer dizer, não existe não há uma proibição, né, de você usar um microfone para uma diferente aplicação, mas é claro que existe alguns elementos que levam você a entender que uma determinada característica é mais aplicada para uma determinada situação. Ou seja, será que o mesmo microfone que eu uso para um violino vai funcionar bem também para captar um surdo de samba, ou um bumbo, né, de uma bateria? Então, é claro que não, mas não existe uma regra. Eu mesmo, particularmente, já fiz experiências, ou mesmo por uma determinada situação da vida, né, da prática, do dia a dia, tive que usar um determinado microfone numa outra situação. Muitos casos eu gostei, muitos casos eu não gostei. Então isso também é uma ótima prática para vocês. Não tenham medo de experimentar, não tenham medo de testar, né? É, sabendo alguns conceitos e conhecendo as características básicas do microfone, vai te ajudar demais a experimentar coisas também. É assim que a gente aprende muito, experimentando, né? Então, apesar de, poxa, todo mundo usa determinado tipo de microfone para a caixa da bateria, né? Mas será que eu não poderia experimentar um outro modelo, né? Uma outra forma, uma outra posição? Então, é uma das formas que você mais aprende experimentando, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então isso vai te ajudar a obter os melhores resultados, quer dizer, você escolhendo um microfone mais adequado para a aplicação e tendo o conhecimento básico sobre as características do microfone e do instrumento também, né? Como que o instrumento soa, qual que é a melhor forma de captar o som daquele instrumento. Então, vai te ajudar a obter os melhores resultados, né? É, então, assim, puxa, que timbre é esse que eu estou conseguindo captar do meu instrumento, né? Então vai depender de todos esses fatores, tá certo? Agora, cada caso é um caso. Se você vai microfonar um instrumento que é tocado de uma forma fixa e não móvel pelo palco, você pode levar determinadas características em consideração. Se o cara vai tocar um instrumento, se o músico vai tocar um instrumento móvel, né, se ele vai andar pelo palco, às vezes você vai ter que usar, enfim, outras características e escolher o microfone de uma outra forma. Então, cada fator desse é muito importante na escolha de um microfone, né? Então, como a gente vai falar aqui como microfonar a sua banda, tenha em mente, abra sua mente aí para levar em consideração todos esses fatores, tá certo?
Às vezes a gente recebe uma pergunta tipo, qual que é o melhor microfone para violino? Ah, eu gosto muito da palavra depende, porque depende realmente qual que é a situação, é, que violino que é, de que forma você vai captar, porque existem algumas opções, né? Então a gente precisa entender todas esses parâmetros, saber o máximo de informação possível sobre a situação para você poder escolher o microfone da melhor forma possível, né? Porque existem muitos microfones no mercado, existem muitos modelos, né? Tá certo? Então, eu acho que vocês que procuraram o webinar, é claro, é porque querem trocar uma ideia, né? Entender um pouco mais sobre captação, ah, e também entender, poxa, como é que eu escolho melhor um microfone, né? Lembrando sempre que você não está captando apenas o som do microfone, quer dizer, o microfone está num palco, né? É, pensando numa banda pequena, uma orquestra, uma banda grande, dependente do tamanho da banda, né? Você sempre está captando o som do instrumento no palco. Então, o som do palco é muito importante. Conhecer também é, onde a sua banda vai tocar, a sua banda ou a banda que você trabalha, ou se você é músico, ou se você é, é operador de uma banda, ou você é de uma igreja, de um templo, né? Ou de um bar, de uma boate, de um clube, enfim, conhecer o seu espaço. A escolha do microfone também depende dos fatores acústicos aí relacionados ao palco, a proximidade dos instrumentos, né? É muito diferente você pensar em microfonar né, um instrumento acústico tocando num palco, como um violoncelo, num teatro onde só o violoncelo está tocando, é uma situação diferente do que você microfonar uma banda de rock num palco ao ar livre. Então, esses fatores influenciam bastante, quer dizer, o palco influencia muito, né, no som. Você tem um bar pequeno, você tem uma casa de show pequena, você tem uma igreja, então, como que eu microfono uma bateria? Então, poxa, eu vejo sempre aí nos vídeos, né, nos shows, nos DVDs, nas gravações aí de bandas famosas, eu vejo uma quantidade enorme de microfones na bateria. Será que isso é uma regra, né? Eu sempre tenho que amplificar minha bateria peça a peça, não é? Muitas vezes até colocando 2 microfones na caixa e 2 microfones no bumbo, 3 microfones no bumbo, né? Vários microfones de over. É claro que cada situação é uma situação. Muitas vezes você num ambiente pequeno, numa bateria, por exemplo, 2 microfones são suficientes, um microfone, dois. Eu já vi e trabalhei, né? Tenho uma longa experiência com Pro Áudio. Muitas situações onde às vezes o som, por exemplo, com 2 microfones, 3 microfones numa bateria, tinha uma sonoridade incrível, tá certo? Mas o palco é muito importante, tá? Tanto para o seu instrumento quanto para os cantores, né? Para o cantor principal, para os backing vocals, para um coro, se você tem um coro aí também no palco, né? E um dos fatores que você precisa pensar, uma das coisas que a gente normalmente pensa primeiro é a faixa de frequência ah, da- que o instrumento, que é a sonoridade natural do instrumento, tá certo? Aqui na tela tem uma tabela, é, é, tem uma tabela aqui na tela, desculpa, acho que deu uma travadinha no áudio aí. É, aqui na tela tem uma tabela simples, existem outras tabelas dessa online aí, se você é, procurar, der uma procura aí na internet, você vai encontrar vários tipos de tabela dessa que são bem interessantes, é um bom ponto de partida. Qual é a faixa de frequência? Qual é a extensão de frequência do meu instrumento? Então, se eu pego, por exemplo, instrumentos ah, como estão nessa tabela aí, instrumentos mais acima da tabela, como o piano ou um órgão. Esse órgão não é um órgão eletrônico, tá? É um órgão de tubo, é um órgão acústico. Então você vê que a extensão, quer dizer, são instrumentos que vão desde a frequência bem grave, né, até uma frequência bem aguda. Então é um instrumento de larga extensão de frequência. Então muitas vezes um microfone só pode não ser suficiente para captar toda a sonoridade do instrumento. Pode ser que eu tenha que trabalhar com mais do que um microfone.
porque a proximidade do microfone a fonte do instrumento, a fonte da onde sai o som do instrumento, né? Precisa ser levado em consideração. Então é diferente, é um diferente range de frequência, é um diferente espectro. Aí se eu comparar com um violino, por exemplo, que é um instrumento mais de média, alta frequência, né? Então é importante. Eu preciso pensar que o meu microfone tem que ser capaz de captar a faixa de frequência que o instrumento gera, que o instrumento naturalmente tem. Então, um bumbo de bateria, como está escrito aí em inglês, bass drum, né, em percussion instruments aí, é um instrumento de característica grave, né? E tem uma linha aí pontilhada logo à direita, nesse instrumento mesmo, para ver que as frequências fundamentais de um bumbo estão aí na faixa, sei lá, de 40 a 150 Hertz. É óbvio que isso é de uma forma genérica, porque dependendo do tamanho do bumbo, né, a sonoridade dele vai mudar, o timbre do instrumento vai mudar totalmente. Então, você pode ter bumbos pequenos de 20 polegadas, 18 polegadas, você pode ter bumbos maiores de 22, de 24 polegadas. Então, dependendo do tamanho do instrumento, quanto maior, mais grave ele vai ser. Então, é óbvio que essa tabela uma tabela de parâmetros médios aí para você ter uma ideia. Poxa, é bem interessante. Né? Tem uma tabelinha dessa na mão, principalmente você que está começando, ou até o engenheiro mais experiente. É bem interessante, às vezes, dar uma olhada e relacionar, né, a faixa de frequência com que o microfone vai precisar captar aí nesse caso, tá certo? E é lógico que cada tipo de instrumento tem um nível de pressão sonora diferente também. Então, levar isso em consideração. Eu preciso de um microfone que tenha uma captação diferente se eu for captar um violino ou se eu for captar uma tuba, né? Se eu vou captar um violoncelo ou se eu vou captar um sax alto. O nível de pressão sonora desses instrumentos é bem diferente. Então eu não posso ter um microfone que vá distorcer ou clipar, né, que a gente fala, distorcer com níveis altos de pressão sonora. Se eu colocar um microfone desse para captar um sax, ele vai distorcer. O microfone mesmo já vai distorcer. Então eu já capto o microfone, eu já capto o sinal com uma distorção vinda do microfone. Então não tem o que eu faça na mesa ou, né, no processamento que segue aí o meu sinal, a minha cadeia do meu sinal, para eu ajustar o som. Depois que ele está distorcido, eu não tenho mais como resolver, né? Então, se a distorção está lá no microfone. Então, isso é muito importante. Escolher a sensibilidade no microfone, tá certo? Ah, então, agora com relação a posicionamento do microfone. Tem algumas regras, algumas dicas básicas, tá certo? Que vão te ajudar demais na escolha da posição do microfone. Eu posso trabalhar com múltiplos microfones? Eu posso ter mais do que um microfone captando a mesma fonte sonora? Sim, poder você pode, mas você precisa tomar certos cuidados, ok? Por quê? Porque se você tem mais do que um microfone captando a mesma fonte sonora, o que pode acontecer? O efeito de soma e cancelamento. É o que a gente chama de filtro paint, né? Causado por diferença de tempo entre o som captado por diferentes microfones. Então, como mostra aí na tela para vocês, tem, né, uma pessoa cantando e um microfone a uma determinada distância da boca desse cantor. Por exemplo, aí, um metro, um pé, né, que está escrito FT aí, que vem de feet, que é um pé, aproximadamente 30 centímetros, né? Então você tem um microfone a 30 centímetros da boca de um cantor. Eu posso ter outro microfone próximo a esse cantor? Posso ter outro microfone. Se a gente pensar que os dois microfones podem estar juntinhos, juntos mesmo, como se fossem dois microfones num só. Quanto mais próximos eles estiverem, né, mais igual é o som que eles vão captar. Esse som é igual tanto em volume, em intensidade, em nível, e também esse som é igual em tempo.
Ou seja, a gente falando de outra forma, é que não há diferença de tempo entre a captação desses dois microfones. Se não tem diferença de tempo e não tem diferença de amplitude, os dois microfones vão captar exatamente o mesmo som. Então, no resultante da minha mixagem, na saída da minha mesa, eu tenho um som completo, perfeito, somado. Eu tenho dois microfones somando perfeitamente. Isso é um, é um fundamento básico de áudio. Quer dizer, se eu tenho níveis iguais, sem diferença de tempo, eu tenho uma soma do sinal desses dois microfones. Eu tenho 6 decibéis de soma em todo o espectro. Agora, se eu começo a afastar um microfone do outro, o que vai acontecer? Né? A voz que sai e é captado pelo primeiro microfone chega em determinado nível em determinado tempo. A voz captada pelo segundo microfone vai chegar com uma amplitude diferente, mas também com um tempo diferente, né? Se essa diferença de distância entre os dois microfones não for muito grande, o que vai acontecer? Os dois microfones captam com uma amplitude muito próxima, porém com um tempo diferente. Isso vai criar um efeito na soma, lá na sua mesa de som, um efeito de diferença de tempo que vai provocar um comb filter, um filtro pente, né? Então é um som indesejável aí neste caso, ok? Então existe uma regra, uma dica. Qual que é a distância mínima que eu devo deixar entre dois microfones se eu estou captando fontes sonoras próximas, como é o caso aí da figura? É a regra do 1 para 3, é a dica aí do 1 para 3. Ou seja, se a distância da fonte sonora ao primeiro microfone é 1, não importa que 1 seja 1 pé, 1 metro, 10 metros, tá? A distância do segundo microfone tem que ser 3 vezes a distância do primeiro. Então, se você olhar, há uma distância de 3 metros, de 3 pés de um microfone a outro. Isso vai te ajudar a fazer o quê? A isolar, né, o som captado por microfone em relação ao outro. Por quê? Esse microfone está captando a voz desta pessoa com mais intensidade e a voz dessa pessoa, apesar de estar atrasado, chegando atrasado nesse microfone, ele está com uma intensidade muito mais baixa. Então o efeito pente, o comb filter, diminui muito, ok? Então você está trabalhando para reduzir o comb filter. Essa é uma ideia muito usada na captação de coro, né? Na determinação do posicionamento de microfones para, por exemplo, um grupo coral, tá certo? Então pensar nessa regra do 3 para 1 aí, né? É uma dica bem interessante. Posso colocar os dois microfones próximos? Pode, mas lembre-se que sempre você vai estar lidando, né? Você vai sempre, não tem, é inevitável o efeito comb filter quando você soma dois sinais com a mesma intensidade e diferença de tempo. Tá ok? Agora você pode usar isso ao seu favor. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Você pode usar o comb filter para te ajudar e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente aí. Né? Eu posso pensar também com relação ao posicionamento do microfone, é como que eu quero rejeitar o som da minha caixa de monitor, da minha caixa de retorno, tá certo? Então, assim, uma das invenções que ajudou muito o som ao vivo é o microfone direcional, o microfone cardioide. Então, se você olhar a figura aí do slide, você consegue ver esse formato parecido com um coração, né? É o que a gente chama do formato cardioide. Então, esse microfone, se ele tiver uma cobertura, uma captação, desculpa, com o padrão cardioide, quando você posiciona o microfone nessa posição, ele vai ter a maior rejeição na sua parte traseira, na parte de trás. Então, se você posicionar a caixa de monitor, a caixa de retorno, né, que o seu cantor vai usar ou o seu músico vai usar, logo atrás do microfone, quer dizer, óbvio que o microfone, por exemplo, está num pedestal e a sua caixa de som, por exemplo, pode estar no chão. Então, se a caixa de som estiver exatamente, né, atrás do microfone, numa linha aí atrás do microfone, é onde você tem a maior rejeição. Então, o próprio microfone vai rejeitar ou vai atenuar muito o som que sai da caixa e é captado pelo microfone, ajudando você a reduzir a chance de feedback, a chance de realimentação de microfonia.
Porque você está usando o padrão de captação do microfone a seu favor, para justamente atenuar o som que o próprio microfone capta da caixa de som. Então, a realimentação é o quê? O seu microfone captando a sua voz, que está à frente do microfone. Esse microfone vai para a mesa de som, o som desse microfone vai para a mesa de som, o som da sua voz, que é ajustado, filtros, ganhos, etc. E tem uma forma de mandar o sinal desse seu microfone para a caixa de som para o próprio cantor escutar a sua própria voz. Então existe um circuito que a gente chama de realimentação, quer dizer, uma probabilidade, uma possibilidade do som, de você amplificar o mesmo som que você está mandando para a caixa de som. Então isso gera uma realimentação, isso que gera microfonia. Então, se eu posicionar o microfone dessa forma, se ele for um microfone tipo cardioide, eu estou usando a captação do meu microfone a favor para reduzir a chance do feedback. Tá certo? Então, essa ideia vale para um microfone cardioide. Aí a gente pode pular para o microfone supercardioide. Qual que é a diferença entre os dois? A forma com que ele capta o som, o padrão polar de captação do microfone. Então, se for o mesmo microfones similares, né, usados aí para captação de voz. Se eu usar um microfone supercardioide, qual que é a vantagem do microfone supercardioide? O ponto, né, de máximo cancelamento está exatamente a 120 graus, como você pode ver aí pela figura. Então, se eu posicionar os monitores exatamente a 120 graus do meu microfone, é onde eu tenho o ponto maior, o maior cancelamento, a maior rejeição do som desses dois monitores. Então eu consigo trabalhar com o meu microfone e com a minha caixa de monitor no nível relativamente até bem alto, mesmo antes de eu ter uma realimentação. Se você trabalhar aí com equalizações tanto do microfone quanto da caixa de som, quanto mais plana for a resposta da caixa de som, melhor vai ser o som que o seu cantor vai usar, que vai ouvir, desculpa, perdão, e também é óbvio que menor vai ser a chance de realimentação de microfonia aí nesse caso. Tá certo? Então essas são algumas regras, conforme eu falei para vocês. São dicas, dicas técnicas que vão te ajudar no dia a dia aí a trabalhar com a microfonação, tá certo? E pensando nisso, eu preciso pensar no meu palco. Lembre-se, você nunca está captando só o microfone, você está captando também tudo que está no palco. Desculpa, você não está captando só o instrumento, você está captando também tudo que está no palco. Então é muito importante você conhecer o posicionamento dos instrumentos no palco. Imagina se você coloca um cara tocando violino encostado na sua bateria, tá certo? Se sua bateria não tiver nenhuma proteção, ou dependendo da pegada do baterista, né, você pode ter muita dificuldade em captar o som do violino de forma natural. Por quê? Porque aquela bateria tem um som muito mais alto, com uma intensidade muito mais forte, né, do que o do violino, tá certo? Então, pode dialogar com a banda, poxa, vamos colocar aqui, né, o violino longe da bateria, trabalhar com esse posicionamento, que isso vai te ajudar demais, né, a poder trabalhar com o microfone de uma forma mais adequada se você pensar no posicionamento dos instrumentos no palco, né? Ideias de que o menos às vezes é mais. Quer dizer, no caso da bateria, como eu já tinha comentado com vocês, será que eu preciso daquela quantidade enorme de microfones? Será que eu preciso realmente disso tudo? Então não existe uma regra. Você precisa estudar caso a caso. Muitas vezes não, a palavra não é correta assim. O ideal é você primeiro ouvir, ouça como que a banda soa, até acusticamente na sala, né? Então você escuta e fala, nossa, eu estou escutando a bateria perfeitamente, eu só estou perdendo um pouco aqui do bumbo ou da caixa e do chimbal, né, o contratempo,
Poxa, então peraí, gente, vamos microfonar só o bumbo e a caixa e o hi-hat, por exemplo, né? Poxa, os pratos vêm bem, os tons vêm bem, qualquer coisa. Poxa, ele toca uma percussão aqui, ou ele tem uns chimes, né? Uns sininhos e tal. Poxa, vou amplificar só esses sininhos, enfim, né, essa percussão de mão que ele. Então, cada caso é um caso e é interessante você ouvir. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com regras, né, com o que as outras pessoas fazem, em vez de primeiro escutar e botar o seu ouvido para trabalhar e seu cérebro também. Poxa, o que eu estou escutando? O que falta aqui, né? Muitas vezes tem uma dica que é muito interessante assim. Como que um violino deve soar? Um violino deve soar como soa um violino. Quer dizer, não tem segredo. Por isso que às vezes é muito importante você conhecer o som do instrumento. Né? Um violino tem que soar como som um violino, a não ser que seja que seja o seu intuito, ou da banda, ou do show que você está trabalhando, enfim, que o violino soe de forma diferente, mas normalmente você quer que o violino soe como um violino. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Né? Vamos supor, põe muito reverb no violino, né? Enfim, são coisas que mudam, alteram demais o timbre do instrumento e às vezes não é uma questão de microfone ou de posicionamento, né? Mas isso não vem ao caso, a gente está falando sobre microfones aqui, tá certo? Se a gente pensar em palcos pequenos, em palcos médios, então muitas vezes o menos é mais. Usar poucos microfones é vantagem. Se eu puder trabalhar, por exemplo, com baixo e guitarra, em vez de usar microfone, usar nível de linha, pode ser interessante. Poxa, mas o guitarrista e o baixista, eles querem colocar um amplificador no palco, de qualquer jeito. Então, tente educá-los, tente só orientar que não adianta ele colocar o som do baixo dele, né, muito alto no palco, até encobrindo os outros instrumentos. Então, o som dos instrumentos tem que ser natural. Então, eu posso colocar um microfone para captar o baixo? Posso, mas é claro que o amplificador de baixo vai ser mais uma fonte de, né, a caixa de som amplificando o som do baixo é mais uma fonte de som no palco. Então, é óbvio que se você tiver um palco com uma sonoridade mais baixa, quer dizer, os microfones, os instrumentos abafados, como a bateria, a percussão, né, posicionados de forma adequada, posso colocar algum abafador, como um acrílico ou painéis acústicos, para separar os instrumentos. É óbvio que quanto mais isolados os instrumentos, melhor você vai captar o som deles, né? Então, muitas vezes, trabalhar com baixo, guitarra em nível de linha pode ser vantagem para você, assim como teclados e tudo mais, tá certo? Agora, cada caso é um caso. Você pode ter, enfim, instrumentos que precisam ser captados de forma acústica. Aí a gente vai usar os microfones, tá certo? E pensar nisso tudo também com relação não só aos instrumentos, mas também com relação às vozes, né? Eu tenho a voz principal, tenho as vozes, os backing vocals, ou um coro, né? E se eu colocar um monte de caixa de monitor no palco, para cada música eu tenho uma caixa de som, para o coro eu tenho uma caixa de som, quer dizer, é complicado, porque você também está adicionando fontes de som no seu palco, né? Você vai precisar trabalhar com isso. É lógico que quanto mais fontes de som no palco, mais bagunçado vai ficar o som do palco, mais o músico vai querer escutar ele mesmo, então mais o monitor vai ter o próprio som do músico, e aí vira uma bola de neve, vira uma coisa sem controle. Então, controlar a quantidade de som no palco. Então, o uso de in-ear é uma ótima ideia quando for possível, quer dizer, fones de ouvido, sejam eles de forma sem fio ou de forma com fio. Então, você pode ter alguns instrumentos, alguns músicos que ficam estáticos, sentados, né? O baterista, vamos falar, um tecladista, que toca o tempo inteiro sentado, você pode ter in-ear com fio. Existem várias soluções para isso, tá certo? Pensar em tudo isso, isso tudo vai te ajudar a escolher os microfones de uma forma melhor, né? Porque você tem um palco com uma sonoridade mais adequada à amplificação, tá certo? Então esse é o objetivo da gente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre microfones para captação, por exemplo, de voz ao vivo. Então, a Shure tem uma linha famosíssima, né? E alguns microfones aí que são usados há anos, tá? O SM58 fez recentemente 50 anos de aniversário, 50 anos que ele foi lançado. Então, é o microfone mais usado para voz no mundo todo, tá certo? É um microfone muito robusto, com uma sonoridade incrível,
E a gente tem vários vídeos até na internet do pessoal usando o microfone em situações extremas, o microfone já caiu no chão, já caiu na água e continua funcionando. Então é um microfone para voz que tem um timbre muito interessante, muito que cai no gosto tanto dos cantores quanto dos técnicos e da plateia, e é um microfone muito robusto, né? O SM58 tem a sua versão de entrada, a sua versão mais barata, que é o PGA 58. O Beta 58A é, por exemplo, um microfone muito parecido com o SM58, porém o imã é de neodímio e algumas características do microfone torna ele mais com uma resposta melhor à alta frequência, por exemplo. Ok? Então, são microfones que você pode usar dependendo da situação. Você pode também, claro, que experimentar. Como eu falei para vocês, é sempre interessante experimentar e usar o microfone, escolher o microfone adequado para cada situação. E óbvio que tem uma diferença básica entre o SM58 58, e o Beta 58, desculpa. O SM58 ele é cardioide, o Beta 58 já ele é hipercardioide, ok? Então ele tem aquela diferença que eu acabei de mostrar para vocês. Então são três microfones, um dos três, enfim, mais usados para captação de voz aí no mercado hoje, tá certo? Ok? E um microfone recém-lançado pela Shure, o KSM8, né? Um microfone com uma nova tecnologia, com uma cápsula que foi patenteada, que é uma dupla cápsula dinâmica. Então, assim como o PGA que eu acabei de mostrar, o SM e o Beta, os 58, que são microfones dinâmicos, que utilizam uma bobina móvel para captar o som, o KSM8 também usa uma bobina, ele também é um microfone dinâmico, mas é um microfone dinâmico duplo, ele possui dois microfones dentro de um só. Então essa é uma patente da Shure, que é um microfone novo com uma sonoridade totalmente diferente do já conhecido SM58 ou do Beta 58, por exemplo. Ele é um microfone que tem um efeito proximidade muito pequeno, praticamente nenhum efeito proximidade. O que é efeito proximidade? Se você experimentar, se você cantar no SM58, você vai ver que conforme você se aproxima do microfone, o grave aumenta, né? A sensação do grave, a resposta do microfone, ele muda conforme a distância que você está do microfone. Então, quanto mais próximo do microfone você está, mais grave vem. Quanto mais você afasta do microfone, menos grave vem. Então, o cantor que sabe lidar com isso, ele pode até usar isso a favor dele. Quer dizer, quando ele canta próximo do microfone, vem um grave mais proeminente, né? Quando ele se afasta do microfone, vem menos grave. Então, dependendo do que ele está cantando, da faixa, da tessitura que ele quer, enfim, por questões artísticas, ele pode escolher aí a distância do microfone que o timbre da voz dele vai mudar. Isso é uma característica que todo cantor profissional, todo cantor experiente sabe trabalhar. O KSM8, por exemplo, ao contrário, não tem esse efeito proximidade, é muito reduzido. Então, em determinadas situações, isso pode ser uma característica que você pode usar a seu favor. Então, é um microfone com características fantásticas, tá certo? E a rejeição desse microfone fora do eixo é enorme. Esse microfone tem um comportamento cardioide que é muito parecido para várias faixas de frequência. Para determinadas faixas de frequência, a captação do microfone continua sendo cardioide. Então ele é um microfone com características técnicas fantásticas. Uma clareza, uma limpeza, um timbre muito bonito. Ok? É um microfone novo. Ok? Então, se você tiver a oportunidade de testar ou experimentar, faça isso. É um microfone muito bom. Ok? Dá pra gente ver pelo gráfico aí de captação cardioide como a captação dele é parecida, né? É sempre cardioide dependente da frequência que você está, mesmo em 300 ou 300 Hz, desculpa, ou 7 kHz, 6 kHz aí. Então, tanto no grave quanto no agudíssimo, né? A captação do microfone ela é praticamente cardioide em toda a sua faixa.
Então, é o microfone hoje no mercado com a sonoridade mais incrível, mais limpa e com o padrão cardioide mais homogêneo por toda a faixa de frequência aí, tá certo? É um microfone com resposta em frequência mais plana do que outros microfones dinâmicos, ok? É o microfone mais flat que tem no mercado hoje, de voz. Então isso vai exigir de você uma menor quantidade de equalização ou de ajustes aí de voz, tá certo? Dá para ver pelo gráfico aí a curva vermelha, como ele é mais plano que os microfones comuns aí para captação de voz, tá certo? Então esses são alguns microfones dinâmicos de voz. Existem alguns microfones também condensadores, como o já conhecido e famoso Beta 87 ou o KSM9. São microfones, até você pode observar aí pelo corpo, são microfones mais leves, ele tem o corpo do microfone mais fino, e ele tem por princípio de captação, ele é um microfone condensador, então ele capta melhor as altas frequências, ele tem uma resposta em frequência um pouco mais plana do que os microfones dinâmicos. Então, muitas vezes, ela é o microfone preferido aí das cantoras, por ser mais leve e também por ter essa questão do timbre, tá certo? Então, ele é um microfone muito usado por cantoras, backing vocals e tudo mais, tanto 87 quanto KSM9 ou SM86, que é uma versão mais simples. O Beta 87, por exemplo, ele é hipercardioide e o 87A, que está mostrando aí, a figura é a mesma, né? O 87A ele é hipercardioide, o 87C ele é cardioide. Então você até pode comprar o microfone que mais seja adequado aí para a sua aplicação. Já o KSM9 é um microfone numa linha mais superior da Shure, vamos falar assim, uma linha de estúdio ou uma linha com certas características, como por exemplo o KSM9 possui uma chave de seleção, onde você pode escolher entre cardioide e supercardioide, por exemplo, o KSM9, ok? Então você desrosqueia o globo dele e dentro do microfone ele tem uma chavinha, onde você pode escolher o padrão de captação aí. Então, o microfone mais flexível, né? Você pode escolher entre cardioide e supercardioide. Então, veja só que interessante. O mesmo microfone você pode ajustar a captação dele de acordo com a sua situação aí. Às vezes você pode ter um monitor de palco, você usa ele cardioide. Você tem dois, posiciona a 120 graus e usa o padrão supercardioide, por exemplo, tá certo? O KSM9HS, só uma curiosidade para vocês, ele possui dois padrões também de captação, só que diferentes também do KSM9 sem CHS. O KSM9HS ele pode ter o padrão subcardioide ou hipercardioide. O que é isso? Subcardioide ele é menos direcional do que o cardioide. Então ele é um microfone, vamos falar, tendendo a um Omni. Não chega a ser um Omni, mas ele é entre o cardioide e o Omni. Então se você for usar às vezes para dois cantores, ou uma situação onde o cantor mexe muito com a posição do microfone, você pode escolher esse padrão, o padrão subcardioide, tá certo? Ele também tem uma chavinha dentro do globo dele, onde você pode escolher o padrão subcardioide, tá certo? Ou então, na outra posição, o KSM9HS tem a opção de ser hipercardioide, ok? Que ele é mais direcional ainda que o supercardioide, tá bom? Então são outras opções de microfones aí para voz. Poxa, Fernando, mas eu posso usar o Beta 87 para uma flauta? Posso usar ele para um violão? Sim, assim como o KSM9 também, tá certo? Então, como eu falei para vocês, são microfones usados para voz, mas é claro que você pode usar para qualquer tipo de aplicação, tá certo? Bateria. Posso trabalhar com a quantidade enorme de microfones. Se eu for separar por linha, bumbo, posso trabalhar, por exemplo, com microfones que captem melhor os graves. Um Beta 91A, por exemplo. Esse Beta 91A é feito para ser usado dentro do bumbo. Então, se você tem aquela abertura na frente do bumbo, beleza.
Poxa, Fernando, não tem abertura no bumbo, não posso colocar o microfone lá dentro. Então o Beta 91 já não é indicado. O Beta 91 você coloca dentro do bumbo, com a parte ali onde está próxima da palavrinha Shure ali, né, do logotipo, voltado para onde o bumbo bate, né, para o pedal do bumbo. Então, para que ele tenha uma captação aí semi-cardioide, quer dizer, o cardioide fora da posição onde ele está, né, meio cardioide. Já o Beta 52, assim como o PGA 52, que é a sua versão de entrada, são microfones que podem ser usados tanto para captar bumbo fechado, né, onde tem a pele fechada, ou também para pele aberta. Então, é um clássico também, são os microfones mais usados para bumbo, o Beta 91 e o Beta 52. Inclusive, muita gente usa os dois microfones, o Beta 91 dentro do bumbo e o Beta 52 mais próximo à abertura, por exemplo. Inclusive somando os dois na mesa. Poxa, mas não vai ter aquela diferença de tempo entre um microfone e outro? Sim, a seu favor. Então, neste caso, é um caso que você pode aplicar o combi filter a seu favor. A diferença de tempo entre os dois microfones vai provocar um combi filter, por exemplo, se você ajustar direitinho a distância entre um e outro, ele vai provocar um cancelamento, por exemplo, em 360, 400 Hz, que às vezes é favorável para que você tenha um timbre mais bonito do bumbo, ok? Então, são, enfim, dois microfones muito usados aí para bumbo. Caixas, tons, né? Alguns instrumentos de percussão. SM57 é um clássico também. Basicamente, o SM57 é o SM58, é o mesmo microfone lá, um dos mais usados para captação de voz. A diferença dele é a ausência do globo redondo. Por quê? Para que você possa colocar esse microfone mais próximo do instrumento. Então, ele posicionado na caixa, como ele é um microfone cardioide, você pode colocar ele apontado para a caixa de forma que ele tanto capte bem o som da baqueta batendo no centro da caixa, né? Como também quando o baterista for tocar no aro, porque o padrão cardioide vai favorecer a captação na lateral também. Então você posiciona ele bem pertinho do aro para que esse microfone capte também de forma bem natural o som do aro aí quando o baterista vai tocar no aro da caixa, né? Também é um microfone usado também para tons ou para captar esteira também, assim como o Beta 98 DS, um dos microfones mais usados para tom, que possui essa garra aí, ou a sua versão onde o amplificador já está junto com o microfone, que é um microfone muito flexível também. Você pode posicionar ele no tom com uma garra e direcionar a cápsula do microfone ao tom diretamente, né? O Beta 56 também é muito usado para tons, para surdo, para caixa mesmo também, tá? Posso usar esses instrumentos para percussão também? Sim. Posso usar para outras aplicações? Para um violão? Pode, você pode usar também. Overheads, algumas opções como Beta 181, KSM32, KSM44, microfones que têm diferentes características, porém são fantásticos para captação como overhead, porque já possuem cápsulas maiores, possuem uma captação de alta frequência com mais fidelidade. Beta 181 é um microfone fantástico, ok? Assim como o KSM44, que possui uma chave onde você pode ajustar. Por exemplo, eu já usei KSM44 para captar tímpano. Você põe ele no meio do tímpano e põe ele no padrão figura de 8, aí onde ele capta, ele é bidirecional, ele capta nos dois lados, né, da cápsula. Então você põe um microfone só, ele capta o som dos dois tímpanos, assim, por exemplo. Overheads, um dos microfones mais famosos e mais usados em overhead no mundo, SM81, que possui na sua frente aí a chavinha de seleção de filtro passa alta. Né? Então você pode já no microfone já atenuar os graves aí para que o próprio microfone já não capte esses graves, né? Tem a sua versão mais econômica, aí o PGA 18. Desculpa, a versão mais econômica é o SM137, que é muito parecido com o KSM137, que o KSM137 já é uma linha mais estúdio, a linha KSM, KSM184 também. Os dois microfones, o KSM137 e o 141, possuem algumas chavinhas de filtros, atenuação, e o 141, por exemplo, possui uma rosca aí entre a cápsula e o logo da Shure, onde você ajusta justamente a abertura para que ele mude o formato de captação, né? Então são microfones fantásticos também. Cordas, posso usar aqueles microfones, posso usar um SM81 para
para corda? Sim, pode usar. Então, são algumas dicas, mas é óbvio que as linhas podem ser intercambiáveis, quer dizer, você pode usar um microfone que você usa para over, você pode usar, enfim, para captar um instrumento de corda, tá? Mas algumas dicas aí, PGA 27, que seria uma versão do Beta 27, mas num nível de entrada, né? O Beta 181, como eu já tinha falado para vocês, que é um microfone extremamente versátil e com um timbre maravilhoso, padrão cardioide. O KSM32 também, que é uma versão mais de estúdio, tá certo? O SM137 para cordas, PGA 181, SM81, como eu já falei para vocês, o KSM137, o KSM141, né? E pensando que eu sempre vou me preocupar com o posicionamento desses microfones no instrumento, a forma com que eu posiciono o microfone vai mudar a forma com que eu capto o som desses instrumentos, tá certo? Então, quanto mais próximo, pense sempre na relação sinal-ruído, né? Quanto mais próximo do instrumento, mais alto o som. Quanto mais distante, menos eu vou captar o som do instrumento. Alguns microfones para você usar em amplificadores de guitarra e baixo, por exemplo, né? O PGA 27, como eu já falei, o Beta 27, o Beta 181, olha aí de novo, microfone fantástico. E dois microfones da Shure que são microfones de fita, KSM 313 e o KSM 353. São microfones extremamente sensíveis, com uma sonoridade totalmente característica e muito usados para captar, por exemplo, amplificadores de guitarra, tá certo? Então é óbvio também que você escolher a posição do microfone em relação ao amplificador vai ajudar e vai modificar muito a forma com que você capta esse som do amplificador próximo do falante, né? Assim como, por exemplo, um 81, ele tem uma captação lateral, assim como o Beta 27 também tem, e outros que a gente já viu, né? Ele tem uma captação lateral. Então você pode deixar esse microfone muito, muito próximo do instrumento, que é bem interessante. Tá certo? Assim como mostra nas fotos aí nos slides. Os lapelas também são ferramentas muito flexíveis. Você pode colocar em instrumentos, você pode colocar numa percussão, você pode colocar perto, por exemplo, de um chimes de uma bateria, para captar aí só os sininhos. Então são microfones que têm um padrão de captação fantástico, um timbre fantástico, e por eles serem muito pequenos, você consegue colocar ele muito próximo do instrumento, ou numa aplicação que você precisa esconder, por exemplo, né? Assim como os headsets também são microfones muito usados em teatros, em show ao vivo, por exemplo, um baterista que canta pode usar um Beta 54, que é um microfone headset direcional, então ele pode ficar bem próximo à boca para captar menos o som da bateria e ter uma microfonia menor, né? Então tem algumas fotos aí mostrando algumas aplicações de microfone headset, por exemplo, no caso de um coro e tudo mais. Sopros e madeiras, tem vários tipos de microfone que são sugeridos, como o Beta, novamente, o Beta 27, o Beta 181, o Beta 98, toda a sua família, Beta 98, Amp 98, tá certo? Que também pode ser usado em sopros, metais, madeiras, né? Piano, várias opções. Um dos microfones muito usados para captação de piano é o Beta 181, olha aí de novo. Ou você poder ir para a linha KSM, onde você pode trabalhar com os filtros a seu favor, né? Ou mudar o padrão de captação, no caso do KSM 141 aí. Então tem algumas fotos aí, ó, por exemplo, do 181 sendo usado aí no piano, com uma garra específica para você poder fixar ele no piano, tá certo? E pode ser um microfone usado também para coro, né? E sempre lembrar da relação 1:3 aí no posicionamento aí para captar coros, por exemplo, tá certo? Como a gente falou lá no começo, né? Então, algumas opções de microfone para usar em coral. Eu sempre prefiro colocar o microfone mais próximo possível do coro, né? Para que eu possa ter uma captação melhor do timbre e conseguir com isso equilibrar as vozes ou equilibrar muito bem o som do coro com relação a toda a minha banda, toda a minha orquestra, tá certo? Então, gente, foi isso aí, as dicas e um passadão aí na linha toda ampla de microfones
que a Shure tem. Tem microfones fantásticos, vários microfones que também servem como coringa, onde você pode usar em mais do que um instrumento, em mais do que uma aplicação, que podem ser microfones que você tem no seu estoque, você vai poder usar por uma cordas, como um 181, por exemplo, pode usar para o coral, pode usar para um amp de guitarra. Então é muito interessante você pensar nisso. Às vezes você tem condição de comprar muitos microfones, maravilha. Tem condição de comprar 1, 2 ou 3, pensar nisso. Tem microfones que podem ser usados em diversas aplicações, pode ser uma dica muito boa aí para você, tá certo? Então, gente, vou abrir agora para vocês fazerem as perguntas que quiserem. A gente só tem alguns poucos minutinhos aí para as perguntas, mas fiquem à vontade para visitar tanto o site da Shure, onde mostra toda a sua linha de microfones, curtir a nossa página no Facebook, tá? E os meus contatos estão aqui embaixo. Meu e-mail está aí embaixo para você entrar em contato quando você quiser, tá certo? Então vamos lá, tem duas perguntas aqui. Quando a regra 3 para 1, estamos falando de uma atenuação de quantos dBs? Bom, se você tem, toda vez que você dobra a distância, você tem uma atenuação de 6 dBs, tá certo? No caso aí, eu tenho uma diferença de 3 para 1, então é 1/3 da distância, ou 3 vezes a distância, né? Então a atenuação é maior que 6 dB. De cabeça agora eu não vou saber, não vou fazer a conta aqui, não tenho nem calculadora nem nada na mão aqui, mas enfim, a atenuação vai ser maior do que 10 dBs provavelmente. É só entrar em qualquer site aí agora e fazer a continha de quanto é a atenuação quando você tem 1/3 da distância, tá? Desculpa, mas eu não me lembro de cabeça agora não. Ok? Mas é uma atenuação maior que 6 dBs, com certeza. Tá certo? Vamos lá. Como é possível? Então, essa apresentação ela foi gravada e dentro de alguns dias eu já vou disponibilizar no canal do YouTube da Shure, tá? Entre lá no canal do YouTube da Shure, curta para você poder participar, ok? Alguns agradecimentos, obrigado. Qual seria a melhor forma de headset para uso em cultos religiosos, analisando que o mesmo vai ter caixas com retorno? Provavelmente é usar um headset cardioide, como o 54, ok? Vai depender também da projeção da pessoa que vai usar o headset, tá, ok? Ponha isso em mente. Ok, mais outro agradecimento. KSM9 para estúdio de rádio? Sim, pode ser. Existe um microfone muito usado em estúdio da Shure, SM7. Dê uma olhadinha no catálogo, dê uma olhadinha no site. É um microfone muito usado para estúdios, tá? E para gravação, né? Mas estúdio de rádio, desculpa, que foi o que você falou, né? Sim, o Beta 87 para captar violão, sim, é um microfone condensador muito bom. Então você pode usar ele, por exemplo, para captar um violão, mas pode usar para captar um coro, para captar uma voz, para captar o cantor, um palestrante, enfim. Tá? É um microfone condensador muito bom de padrão cardioide. Sim, é uma boa redução. Confirmando aí, se a redução é maior que 6 dB, é boa. Sim, é uma boa, mas vai ser próximo de 10 ou mais que 10 dB, né? Maravilha, vários agradecimentos. Vários agradecimentos. A linha KSM é uma linha mais voltada para aplicações finas, vamos falar assim, né? São microfones para estúdio ou para, enfim, aplicações mais finas, tá? Por isso que tem esse diferencial. Mas é uma linha que pode ser usada em show ao vivo, em estúdio, em vários tipos de aplicação, ok? Gente, eu só tenho acho que mais um minutinho. Peço desculpa para vocês. Sim, o KSM8 e o KSM9 possuem opções para microfone sem fio para quase todas as linhas da Shure. Dá uma olhada no site que tem todas as opções lá. Visitem o site da Shure Brasil, tá? Tem muita informação bacana lá, ok? Muito obrigado, muitos agradecimentos. 181 em back vocals? Também, sim. Precisa tomar cuidado com a sensibilidade dele, tá? Para a pessoa não distorcer o microfone. O condensador tem um pré-amplificador, então ele pode distorcer, certo? Distância, sempre, distância do microfone ao instrumento, você precisa experimentar. Quanto mais próximo do instrumento, mais o som do instrumento ele vai pegar, menos vazamento ele vai pegar, tá certo? Então é sempre um equilíbrio. Valeu, galera?
Pô, desculpa aí o tempo, eu vou precisar terminar. Agradeço muito a participação de vocês todos, ok? E fiquem ligados, toda semana tem um webinar novo aí, e entre no YouTube para depois ver essa apresentação lá online, ok? Um grande abraço a todos, até mais.